Olá, turma, tudo bem com vocês? Nós vamos agora fazer a correção das páginas 302 a 305 do livro, para poder também estar fazendo uma revisão, já que vocês estão fazendo aí as avaliações. Então, nessa semana de avaliações, a gente vai estar fazendo aqui correções de atividades, ok? Então, vamos lá. Primeira questão, ela fala o seguinte: no concernente à mão de obra, a economia colonial hispano-americana baseou-se em variadas formas de trabalho compulsório, não foi isso? Esse é um texto do Ronaldo Waifas que a gente estudou essas formas de trabalho compulsórias. Cite e caracterize duas formas de trabalho compulsórios presentes na América Hispânica colonial. Nós vimos que as duas principais formas de exploração do trabalho do indígena que foram a mita e a encomenda, viu? Faltou aqui um i. Que foram duas formas de trabalho compulsórios utilizadas na América Espanhola durante o processo da colonização. Na mita, os indígenas eram tirados das suas comunidades e iam trabalhar nas minas por um prazo determinado e eles recebiam um pagamento. Só que esse pagamento era assim um valor irrisório, então era exploração mesmo. Já a encomenda, faltou ir, sistema mais utilizado, era bem mais utilizado do que a mita, consistia na exploração dos nativos como servos nos campos e também nas minas. E em troca, eles estariam recebendo a educação cristã, que para os colonizadores era a educação que deveria ser implementada para todos. Eles se achavam superiores e tinham que levar, no caso, essa superioridade também. Então, eles achavam que acabavam achando que estavam fazendo um grande favor. Olha isso, para esses indígenas, sendo que eles estavam, como a gente sabe, era explorando. Segunda questão tem aí um texto falando dos fazendeiros, donos de loja, e falando também o segundo texto sobre todos os esforços que a Inglaterra utilizou para recrutar mão de obra do trabalho. Aí tem a pergunta: com base nesses textos, apresente a principal diferença entre a utilização dessa forma de trabalho nas colônias espanholas e inglesas. Qual a principal diferença? A principal diferença, gente, que nós constatamos é que nas colônias espanholas, os trabalhos forçados, eles se estabeleceram como uma servidão definitiva, que foi a mita e encomenda. Já nas colônias inglesas, a servidão ela já foi prioritariamente assim provisória, era por um curto período. Então, essas são as principais diferenças que nós podemos perceber. Terceira questão, tem um texto aí falando sobre a conquista espanhola no México, que foi iniciada em 1519 por Hernán Cortés, e que mostra e fala aí sobre a superioridade tecnológica que os europeus tinham, que era amplamente compensada pela superioridade numérica dos indígenas. E muitos truques foram inventados para atrapalhar o deslocamento dos cavalos. Os indígenas costumaram-se a cavar fossas profundas, nas quais espetavam paus em que as montarias eram empaladas. E aí o texto vem falando sobre as epidemias, sobre tudo o que girou em torno desse processo de colonização da América Espanhola. Aí a letra A pergunta: identifique uma estratégia utilizada pelos espanhóis e outra pelos indígenas durante as disputas pelos domínios do México. A gente viu que o texto aí ele destaca, primeiro, as estratégias utilizadas pelos espanhóis, que é a questão da utilização do cavalo, das armas de fogo, e até, como eu expliquei para vocês, a aliança que eles fizeram com os povos que eram inimigos dos astecas. O Hernán Cortés foi muito esperto, ele se aproximou desses inimigos astecas porque eles ajudaram na derrota, né, dos astecas. E também as epidemias, as doenças, como a questão da varíola, que os indígenas eles não tinham qualquer imunidade contra essas doenças e acabaram por morrendo. Isto explica por que
mesmo eles sendo numericamente superiores, os indígenas, eles foram derrotados pelos espanhóis por conta dessas estratégias utilizadas pelos espanhóis, ok? Já a letra B, ela diz: explique por que houve acentuada queda demográfica entre as populações indígenas nas primeiras décadas após a conquista espanhola. Gente, por dois fatores assim que foram básicos. Primeiro, a exploração do trabalho. Eles exploraram muito através da mídia da encomenda, chegando essas pessoas a ficar tão exaustas que levava à morte. E o segundo foi a desestruturação da agricultura deles tradicional. Ou seja, eles não tinham mais como nem produzir seus alimentos básicos para a sobrevivência daquele grupo. Então, e tudo isso acabou levando aí à dizimação, a exploração desse povo, a destruição da cultura deles. A quarta questão fala aí, tem um texto do Luiz Fernando Coelho sobre esse processo de dominação, sobre os indígenas que associam sua música ao universo transcendente e mágico, impregnando em todos os rituais religiosos. A gente pode perceber tudo isso. Aí o texto diz assim, a questão: considerando o texto acima e os aspectos a ele relacionados, você vai julgar o item a seguir. Vamos ouvir aqui o que é que fala. Na colonização europeia da América, empreendida pelos ingleses no sul e pelos portugueses e espanhóis no norte do continente, foram marcantes, entre os aspectos, a dizimação física dos povos indígenas e a eliminação de seus traços culturais. Está correto que eliminar os traços culturais de jeito nenhum, muito errado. Infelizmente, houve realmente a dizimação, porque quando você pega o número de indígenas que existiam na época da chegada dos espanhóis, dos ingleses, dos portugueses, e você pega o número que existe hoje, você vê que tem uma dizimação. Infelizmente, o número é mínimo, mas os traços culturais, eles permanecem em várias regiões do mundo inteiro. Na América Central, no sul do México, no altiplano andino e em várias outras partes, inclusive influenciando até a cultura dos europeus. Ok? Muito bem. Quinta questão aí, tem outro texto. A gente não está fazendo a leitura do texto porque vocês já fizeram, certo? Nós vamos só para o enunciado. Cite dois aspectos, um de natureza religiosa e outro de natureza econômica, que estimularam a imigração dos europeus para a América Inglesa entre o século XVI e o século XVIII. Gente, por que mesmo isso aqui eu falei demais na última videoaula, não foi? Isso aqui todo mundo acha que está fresco na memória. Dois foram os motivos principais: as perseguições religiosas e os altos índices de desemprego, muito provocado pela política dos cercamentos. Então, a perseguição religiosa foi um dos motivos principais, que a religião oficial era anglicana e os seguidores das outras religiões protestantes, sobretudo os puritanos, que eram os calvinistas, passaram a ser perseguidos. Então, eles vão fugir dessas perseguições. E também a questão do índice de desemprego, muito também provocado pela política dos cercamentos, que levou aí uma expropriação rural. As pessoas acabaram tendo que sair do campo e não tinham mais em que trabalhar. Então, essas pessoas também, elas vão para a América Inglesa em busca de um novo território, de reconstruir sua vida, de buscar trabalho. E, inclusive, a gente viu, por isso que essas colônias acabaram sendo colônias de povoamento, porque essas pessoas vão no objetivo mesmo de povoar, de fazer com que aquele território cresça, ok? E vamos agora para as questões objetivas. A gente vai aqui novamente. Não vamos estar lendo o texto por uma questão que até demanda assim, um tempo maior. Então, para a gente ser mais objetivo, já que vocês já leram o texto, a gente vai para as questões, tá bom? Usando o enunciado direto. O texto insere a construção e a reforma da Catedral do México em uma longa duração, destacando a grandiosidade da obra. Ao fazê-lo, aponta para uma crítica às noções de... O que ele está criticando aí no texto?
Ele está criticando as noções de colônia de exploração e de colônia de povoamento que se tem dito, muito falado, certo? Então, C. Sexta, C. Sétima questão. A conquista e a colonização da América não estavam unicamente ligadas ao processo de expansão mercantilista, né, da Europa moderna. Faziam parte também da ação da Igreja tridentina no combate ao protestantismo e também na luta em prol da ampliação do número de fiéis católicos. Nessa perspectiva, o que a gente pôde observar nesse processo, que letra B, a instituição do padroado régio na Espanha e em Portugal, assim como em suas possessões no além-mar, comprova o caráter religioso da conquista da América. Tanto é que, quando eles chegam, uma das preocupações é catequizar esses nativos. Para quê? Para ampliar o número de fiéis, já que eles vinham perdendo esse número de fiéis e, consequentemente, ficando mais enfraquecidos. Então, um dos motivos aí fortes mesmo é essa questão do caráter religioso, ok? Oitava questão. Sobre a conquista espanhola e os seus conhecimentos, o que é correto afirmar? Qual alternativa que é correta? Na oitava questão, letra C, que a crise das culturas indígenas americanas deu-se em função das diversas alterações empreendidas pelos europeus nas colônias. A instalação de uma economia mercantil que vai redefinir o ritmo, mas não só o ritmo, ele vai redefinir também a intensidade do trabalho. Vai modificar os cultivos, que fez com que mudasse a dieta dos nativos, que eu falei, que eles não conseguiram mais manter a sua agricultura. Vai ter um deslocamento de aldeias, que causam distúrbio ecológico e também cultural, e atitudes de autodestruição ao verem ruir seus costumes. A questão das epidemias que eles enfrentam e da falta de imunidade. Tudo isso contribui para a dizimação dessa população, infelizmente. Então, oitava letra C. E a nona questão, você vai analisar as afirmativas sobre o processo de colonização na América Ibérica entre os séculos XVI e XVIII e vai marcar que está errada. Agora é a que está errada, que é a letra B. E várias cidades da América, tanto de colonização espanhola quanto portuguesa, foram fundadas desde o século XVI. Olha aqui. Universidades, assim como existia a imprensa responsável por uma intensa circulação de ideias. De jeito nenhum. Vocês sabem que a educação é uma arma muito poderosa e a gente bate sempre nessa tecla, né? A educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo, como já disse Nelson Mandela. E claro que se esses povos colonizadores estavam querendo dominar essas regiões, eles não vão colocar universidades, não vão dar para os nativos, para a população daquele território, poder. Então, está errado. Não foram instaladas universidades, muito pelo contrário. E não tinha também a questão da imprensa. E eles não permitiam essa circulação de ideias, até porque quando chegaram essas ideias que estavam circulando em outras regiões, como a gente vai ver posteriormente, estudar o movimento de independência dessas regiões, que vão chegar as ideias, por exemplo, iluministas, a gente vai ver que vão acontecer rebeliões e o processo de independência. Então, não era de jeito nenhum desejo dos colonizadores que essas ideias chegassem a essas pessoas. E décima questão, para a gente estar finalizando, na página 305, tem aí um textinho do Hernán Cortés. Eu vou ler esse, tá bom? Como puder, direi algumas coisas das que vi, que ainda que malditas, bem sei que serão de tanta admiração que não se poderão crer, porque os que cá com nossos próprios olhos as vemos, não as podemos com entendimento compreender. O processo de conquista do México por Hernán Cortés estendeu-se de 1519 até 1521.
A passagem acima manifesta a reação que o Hernán Cortés teve diante das maravilhas da capital dos astecas, que é Tenochtitlan. A reação dos europeus face ao Novo Mundo teve, no entanto, muitos aspectos, compondo admiração e também estranhamento e repúdio. Tal fato decorre do quê? Por que ele ficou tão espantado, admirado, tudo isso? Porque os padrões culturais eram muito diferentes uns dos outros. Então, houve esse choque cultural. Ok? Muito bem. Com isso, a gente termina a correção dessas páginas. Eu espero que vocês tenham revisado um pouquinho, retomem a leitura de todo o capítulo e dos outros também que estão aí na nossa avaliação, tá certo? Então, um beijo e até a nossa próxima aula.